O que sucede é que, em meio à escalada de tensões, justamente no Caribe, o governo de Luiz Inácio anunciou o cancelamento da Operação Formosa 2025, a manobra conjunta da Marinha do Brasil com a Marinha Yankee, e a reavaliação da Operação Core, prevista para acontecer na Caatinga com o exército do EUA. No entanto, manteve em curso a mobilização da Operação Atlas, em território amazônico próximo à fronteira com a Venezuela. Oficialmente, o motivo alegado foi a falta de orçamento e a prioridade dada a outros exercícios internos. No entanto, a imprensa monopolista afirma, a partir de, abre aspas, fontes secretas, fecha as aspas, entre militares, que a decisão busca evitar desgastes na relação bilateral Brasil-Estados Unidos, abalada pelas recentes crises diplomáticas. Em primeiro lugar, pontuar nesse cancelamento que tem aí das operações militares com os Estados Unidos, né, não chega a ser nem um cancelamento... Assim, olha só, não vai dar para fazer agora. Adiamento, a gente poderia dizer. Adiamento sem novo prazo definido. Não tem nada de combativo nessa decisão do governo. Esse é o primeiro ponto aqui. Tem uma colunista do Monopólio de Imprensa do Globo, a Eliane Catanhandê, na verdade acho que é do Estadão, que ela falou, e aí ela foi... Quem fez coro com ela foi o Humberto Trezi, do GZH, ambos falam que essas operações elas só foram adiadas agora para evitar piorar uma relação diplomática, sobretudo no campo militar, entre Estados Unidos e Brasil, né? Seria assim uma espécie de manobra diplomática para preservar as coisas. Então tá longe de ser uma postura assim de choque, uma postura combativa, uma postura, entendeu, de falar, olha só, não vamos fazer essas operações militares porque o Donald Trump está agredindo economicamente o Brasil, está fazendo perigosíssimas manobras militares no Mar do Sul do Caribe, está intimidando uma série de países vizinhos e nós nos recusamos a treinar soldados de um país com um histórico tão grande de invasão, de agressão, de violação da soberania nacional no nosso país. Nós nos recusamos. Não é uma postura assim. É uma manobra diplomática. Falar, olha, se a gente fizer isso agora vai dar um problema, a gente pode piorar determinadas situações, então suspende para não piorar, e aí depois a gente repensa novamente, né? Só que aí a gente tem essa operação que é mantida ali no território amazônico, que é talvez o território mais estratégico do Brasil e bem pertinho da fronteira da Venezuela, né? Vai participar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Pedro, quer comentar alguma coisa? Eu queria adicionar só uma vírgula. O nome da operação também é importante nesse caso, porque Atlas é um mito grego ou romano, aí vai me faltar a origem exata, mas daquela região, de um gigante que carrega o mundo nas costas. Agora, os Estados Unidos fazendo uma operação fronteiriça com a Venezuela, na atual situação, em uma operação que tem basicamente como nome carregar o mundo nas costas, por favor, né, companheiro? Não, é ridículo, cara. É ridículo. E é muito perigoso. Muito perigoso. Como que pode, entendeu? Enquanto os Estados Unidos estão fazendo uma manobra militar tão surreal no Mar do Sul do Caribe, na principal rota de exportação de petróleo da Venezuela, se aproximando do litoral venezuelano, o Brasil faz uma operação dessa, a fronteira da Venezuela. Qual que é o interesse, entendeu, dessa operação? Porque o Brasil tem o interesse de intimidar a Venezuela? E o jornal Nova Democracia perguntou isso para o Ministério da Defesa hoje. Enviou um e-mail para o Ministério da Defesa perguntando que diabos o Brasil pretende com essa operação, qual que é a intenção, se tem planos intimidatórios em relação à Venezuela, né? É claro, o Ministério da Defesa não respondeu, mas a gente vai seguir insistindo, né, até que tenha uma resposta. E essa operação, ela é uma continuação da sacanagem que o Brasil tem feito com a Venezuela. E a gente lembra aqui que, desde que o Luiz Inácio assumiu, tudo que ele tem feito é sacanagem com esse país vizinho. Sobretudo quando os Estados Unidos quer. Os Estados Unidos aumenta a voz contra a Venezuela, o Luiz Inácio logo vem cacarejar atrás. Então, teve o caso da eleição
do ano passado, a eleição de 2024, naquele momento, o governo brasileiro, cara, fez um papel de chihuahua dos Estados Unidos. Primeiro ficou condenando o regime do Maduro. O regime do Maduro chegou a falar que as notas do Itamaraty pareciam notas escritas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Olha que vergonha. Aí tem entrevista do Luiz Inácio, foi dada à Rádio TFM no dia 15 de agosto de 2024. Ele fala assim: o mandato de Maduro só termina em janeiro do ano que vem, então ele é o presidente da República. Se tiver bom senso, poderia fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar novas eleições. E aí ele também fala que o Maduro deveria estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário, deixar que entre olheiros do mundo inteiro, e até falou de um governo de coalizão. Cara, que coisa ridícula. Como que pode o Luiz Inácio, naquele momento em que o governo do Nicolás Maduro acabava de fazer uma eleição, o governo do Nicolás Maduro estava denunciando a tentativa de sabotagem interna pelos Estados Unidos, o governo Maduro estava denunciando a presença de mercenários dos Estados Unidos no país, ou patrocinados pelos Estados Unidos, estava denunciando tentativa de golpe. Aí o Luiz Inácio achar que, sabe, não, tem que fazer isso, convoca novas eleições, afinal, o que custa, né? Cara, entendeu? Assim, fora da caixinha e completamente obediente ao imperialismo yankee, pô. Completamente obediente. Outra sacanagem foi quando o Brasil vetou a entrada da Venezuela no BRICS, só porque os Estados Unidos quis. Pô. Naquele momento que a Venezuela foi cogitada a entrar no BRICS, os Estados Unidos ainda estava tentando derrubar o Maduro, queria substituir o Maduro pelo Edmundo Gonzalez, financiou grupos reacionários do país. Teve uma notícia que falou que o ministro do Interior da Venezuela anunciou o confisco de mais de 400 fuzis norte-americanos dentro de um caminhão, eram para ser entregues para mercenários. Então, assim, a gente estava com aquelas manifestações financiadas pelos Estados Unidos, 400 fuzis norte-americanos sendo confiscados, entendeu? O governo dos Estados Unidos, dia sim, outro também, emitindo nota contra o governo do Maduro. Aí, qual que é a posição do Brasil? Em vez de falar que os Estados Unidos não têm direito de ficar intervindo, assume o governo dos Estados Unidos, fica falando de ver as atas, isso, aquilo, e veta a Venezuela no BRICS. Cara, surreal, entendeu? E se diz soberano. Se diz soberano. Aí, na época, o governo da Venezuela até disse assim: o veto brasileiro para a entrada da Venezuela no BRICS, imposto por Bolsonaro durante anos, e aí mantido, né, por Luiz Inácio, é uma ação que constitui uma agressão à Venezuela e um gesto hostil que se soma à política criminosa de sanções que foram impostas contra o povo venezuelano. Nota do Ministério de Relações Exteriores da Venezuela no dia 24 de outubro. Venezuela, que foi talvez o único país que garantiu que não morressem milhares de pessoas a mais durante a pandemia aqui no país, enviando oxigênio de lá, porque o Pazuello, que era o responsável por fazê-lo, não o fez e muito menos agradeceu. Exatamente. Cara, então criminoso uma postura dessa e ainda com uma arrogância, né? Uma arrogância gigantesca, como se governasse um país democrático, como se o Brasil fosse o paraíso da democracia. O paraíso das liberdades democráticas. Um país onde o latifúndio governa como um império, os latifundiários governam como senhores feudais, assassinando camponeses, indígenas e quilombolas à torto e à direito, sem nenhuma punição, onde o povo favelado não conhece liberdade democrática, o povo favelado não conhece a inviolabilidade do direito à moradia, porque tem as suas casas invadidas pela polícia em qualquer operação policial, o povo favelado não conhece o direito de ir e vir, que é constantemente violado pela polícia militar, mal conhece o direito à vida, quando a gente pega o número de assassinatos nas favelas e periferias pela polícia militar, e que, na política oficial, as Forças Armadas frequentemente intervêm na política, pô, nos rumos da política. Luiz Inácio quer pintar o Brasil de o paraíso da democracia quando ele foi impedido de sair da prisão por causa de um tweet de um comandante do Exército, cara. Quando o atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva Neto, deu uma entrevista falando que se o governo tentar
tentasse fazer uma reforma na educação do exército, ele próprio iria impedir que isso acontecesse. Quem o Luiz Inácio acha que é, bicho, pra falar de falta de democracia na Venezuela? Olha pro próprio umbigo. E aí tudo isso, essa série de sacanagens e agora essa operação, esse exercício militar na fronteira da Venezuela é muito mais grave no cenário atual, em que o Trump tá com aqueles 3 navios de guerra na fronteira da Venezuela. E aí o Maduro, ele deu uma declaração, na verdade foi o governo, né, do Maduro, e aí olhamos com suspeitas, porque essa notícia saiu do Globo. O Globo, que não é nenhuma fonte confiável, principalmente quando se trata do assunto Venezuela, né? Mas, segundo essa matéria, supostamente o governo do Maduro estaria descartando uma invasão na Venezuela, mas considerando possível uma operação cirúrgica. O que é uma operação cirúrgica? São aqueles, por exemplo, lançamento de míssil preciso contra um alvo para matar um alvo em específico. E o histórico dos Estados Unidos mostra que isso não é nem um pouco improvável. Afinal, o general iraniano Qassem Soleimani foi morto no Irã em 2020 pelo Donald Trump por um míssil, numa dessas chamadas operações cirúrgicas. O líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, foi morto no Afeganistão em 2022 pelo Joseph Biden por uma chamada operação cirúrgica. O Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, foi morto no Líbano em 2024 por um desses chamados bombardeios cirúrgicos. Ismail Haniyeh, líder do Hamas, foi morto em 2024 no Irã, claramente com apoio Yankee, assim como o Nasrallah foi por Israel, claramente com apoio Yankee, também numa chamada operação cirúrgica. Em 1989, teve uma ação militar dos Estados Unidos, Just Cause, no Panamá, para depor o presidente do Panamá, chamado Manuel Noriega. Sabe do que ele era acusado? Tráfico de drogas. Olha só. O que o Maduro está sendo acusado? E aí foi uma operação relâmpago, teve tanque e tudo, mas foi uma operação relâmpago, e depois o Manuel Noriega, né? Operação Just Cause, no português ficaria causa justa. Mas aí tem uns críticos, inclusive o escritor, acho que é do livro Retórica e Guerra, eles chamam a operação de Just Cause, assim, de só porque, né, que seria a tradução. E aí eles chamam assim que foi só porque o Bush quis. Necessidade do governo Bush, uma necessidade do imperialismo naquele momento, e aí eles depuseram.